situação do ex-presidente Lula. A situação de periclitação do estado de liberdade de qualquer pessoa pode justificar, numa situação como essa que nós estamos examinando, em que se divisa a existência, como mencionou o eminente ministro Alexandre de Moraes, em que se divisa a existência dos requisitos de cautelaridade, sem que isso signifique uma antecipação de qualquer pronunciamento final, mas o fato é que haveria, e eu coloco nesse tempo verbal o registro que ora faço, haveria uma conexão com a ação de habeas corpus 164-493 do Paraná. E esse é o elemento objetivo que justificaria, portanto, a impetração direta ao Supremo Tribunal Federal. Tanto que, no próprio incidente de transferência que foi instaurado perante o juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba, a partir de um pedido formulado pela Superintendência Regional da Polícia Federal na capital paranaense, pleiteou-se que ao menos se determinasse o sobrestamento do incidente de transferência até a conclusão final do julgamento do habeas corpus número 164.493 do Paraná. E houve outros pleitos subsidiários, mas, tendo em vista o que mencionou o eminente ministro Luiz Edson Fachin, a mim me parece que uma situação de clara periclitação do status libertatis do paciente e tendo em vista a existência de um processo de habeas corpus que tramita originariamente perante a colenda segunda turma do Supremo Tribunal Federal, nele já havendo sido proferidos 2 votos e sobrevindo um pedido de vista formulado então pelo eminente ministro Gilmar Mendes, a mim me parece que por uma questão de cautela se justifica a medida preconizada pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, com quem, pedindo vênia, eu concordo. Eu também peço vênia ao ministro Marco Aurélio, acompanho o relator e proclamo, então, a decisão na petição 8.312 trazida em mesa, que, por maioria, o tribunal referendou a liminar deferida pelo ministro Luiz Edson Fachin, nos termos do seu voto, vencido o ministro Marco Aurélio. Em relação à ação direta de inconstitucionalidade que estava apregoada na parte anterior da sessão, de número 3.446, o ministro relator indica que o seu voto é um pouco extenso, e então eu vou encerrar a sessão e retomaremos amanhã com o voto na ação direta de inconstitucionalidade 3.446, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Está encerrada a sessão. Bom, portanto, nós acompanhamos aí essa sessão rápida do Supremo Tribunal Federal suspendendo a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de Curitiba para São Paulo. Lembrando que mais cedo a Justiça Federal do Paraná tinha determinado exatamente essa transferência, que seria da carceragem da Polícia Federal em Curitiba para o presídio Tremembé em São Paulo. Só que o Supremo Tribunal Federal acabou de suspender essa transferência. Já já a gente volta a falar com mais detalhes desse assunto. Os gastos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Bom, a gente viu, portanto, aí que o relator Edson Fachin, voltando ainda ao assunto que a gente acabou de falar sobre a decisão, agora há pouco, do Supremo Tribunal Federal, vimos que o relator Edson Fachin foi o primeiro, claro, como relator, a votar a favor da suspensão exatamente dessa transferência que aconteceria do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está em Curitiba, para o presídio de Tremembé, aqui em São Paulo. Vimos que, por maioria,
houve a suspensão dessa transferência. Transferência essa que tinha sido mais cedo definida, pedida, determinada, melhor dizendo, pela Justiça Federal do Paraná. Tinha pedido isso através de uma juíza, a juíza Lesbos, tinha exatamente feito esse pedido para que houvesse a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o presídio Tremembé, no interior de São Paulo. Só que aí, logo em seguida, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou aí com esse pedido no Supremo Tribunal Federal para que isso fosse analisado de forma rápida e imediatamente, o que de fato aconteceu. Nós acompanhamos, portanto, aí essa rápida sessão do Supremo Tribunal Federal, dando exatamente essa determinação, né? A defesa tinha pedido também liberdade para até que o julgamento de habeas corpus pela segunda turma do tribunal, ou caso isso fosse negado, que mantivesse o ex-presidente Lula em sala de estado maior, ou seja, em cela especial. Essa decisão foi por 10-1. Quase a totalidade aí dos votos do Supremo, lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem 11 juízes. Foi por 10-1, maioria avassaladora, maioria enorme aí, a favor, portanto, da permanência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, nessa carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Lembrando que ele fica numa cela especial, que foi totalmente planejada para ele. Ele está lá desde abril do ano passado, desde abril de 2018. Nesse tempo todo aí, mais de um ano, já houve manifestações a favor, manifestações contra também. E o que a Justiça defende, a Justiça Federal do Paraná, que pediu essa transferência, era exatamente que eles acabam tendo que colocar muitos policiais na segurança pelo fato do ex-presidente estar nessa carceragem da Polícia Federal em Curitiba, e isso acaba causando problemas em outras áreas, porque exatamente no local onde ele está, nessa cela especial, há também, por exemplo, eles dão passaporte para as pessoas, há outros serviços ali com a população frequentando diariamente, como um deles é, por exemplo, essa questão do passaporte. Então, por isso que houve esse pedido para que houvesse essa transferência do ex-presidente para o presídio de Tremembé, que fica aqui no interior de São Paulo, presídio esse que já recebeu vários detentos, presos ilustres, e aí logo em seguida a defesa do ex-presidente Lula recorreu, portanto, ao Supremo Tribunal Federal, e nós vimos agora nessa rápida sessão do Supremo que houve, portanto, a suspensão dessa transferência. A gente vai ter mais detalhes com a nossa repórter Isabela Camargo. Isabela de Brasília, peço perdão que da outra vez que eu chamei a Isabela eu falei Curitiba, é a força do hábito. A Isabela ficou muitos anos em Curitiba, acompanhando a Operação Lava Jato, mas agora ela mora em Brasília. Isabela, o que você destaca pra gente aí dessa sessão que a gente acabou de acompanhar do Supremo? Um julgamento rápido, né? Foi trazido à mesa, Cris, boa tarde novamente para você, pelo presidente da Corte, Dias Toffoli, depois que ele recebeu 2 pedidos. Porque qual foi o caminho? A defesa do ex-presidente Lula apresentou este pedido de habeas corpus ao ministro Gilmar Mendes, que pediu vista de um outro processo de liberdade do ex-presidente Lula. Aí o ministro Gilmar Mendes falou, olha, eu acho que quem deve decidir sobre isto é o ministro relator, o ministro Edson Fachin. Os dois entraram no acordo, conversaram com o presidente Dias Toffoli, que trouxe, portanto, o caso em mesa. Toffoli decidiu que, de fato, o relator seria Edson Fachin, que é, de fato, o ministro responsável por todos os processos da Operação Lava Jato. E o relatório do ministro Fachin foi no sentido de que o ex-presidente Lula deve permanecer preso nesta sala especial da Polícia Federal, onde ele está desde abril do ano passado, até que, de fato, o Supremo Tribunal Federal chegue ao entendimento definitivo do pedido de habeas corpus anterior, que já foi apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. A maioria decidiu acompanhar o ministro Edson Fachin. O único voto divergente foi do ministro Marco Aurélio Mello, que na verdade ele destacou um problema de procedimento. No entendimento do ministro, este é um caso que deveria ter sido analisado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Tribunal de Porto Alegre, que é responsável pelas decisões em segunda instância dos processos envolvendo a Lava Jato em Curitiba. Foi
foi o único voto divergente, acabou sendo vencido. Os ministros entenderam, portanto, que o ex-presidente Lula segue em Curitiba até o entendimento definitivo deste pedido de liberdade. Lembrando que esse assunto começou mais cedo com uma decisão da juíza Carolina Lebos, que é responsável pela execução da pena do ex-presidente Lula. Uma decisão pública da juíza determinava a transferência do ex-presidente Lula para uma penitenciária em São Paulo. Ela não dizia para onde o ex-presidente Lula deveria ir. Ela só estava atendendo um pedido feito pela Polícia Federal que dizia que não tinha mais condições de manter o ex-presidente Lula nesta sala especial, dizendo que a presença dele tinha mudado a rotina da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Ela acabou aceitando o pedido da Polícia Federal e determinando, então, que a Justiça de São Paulo falasse para onde o ex-presidente Lula deveria ir para cumprir esta pena, para quem foi condenado lá no Tribunal Regional Federal, uma pena, inclusive, que já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, que reduziu a pena do ex-presidente para 8 anos e 10 meses de prisão. Pois bem, depois que ela teve essa decisão, aí a Justiça de São Paulo se manifestou, dizendo, portanto, que a Polícia Federal deveria se organizar para fazer a transferência do ex-presidente Lula para o presídio de Tremembé. Depois dessa decisão de São Paulo, foi que a defesa do ex-presidente Lula entrou com este pedido de habeas corpus aqui no Supremo Tribunal Federal para que os ministros analisassem, portanto. Eles pedem a liberdade do ex-presidente Lula e, de forma secundária, portanto, que ele não fosse transferido. Foi o que acabou acontecendo. Ainda mais cedo, alguns deputados vieram até o Supremo Tribunal Federal, conversaram também com o presidente Dias Toffoli, né? E aí eles acabaram, portanto, conversando com o presidente e depois disso é que veio a decisão de trazer o assunto para o plenário e que eles chegaram a uma conclusão. Cris, essas são as informações, um resumo. Eu vou convidar para participar comigo dessa entrada ao vivo Mariana Oliveira, que é a repórter que trabalha aqui no Supremo Tribunal Federal, que tem mais detalhes dos bastidores de tudo que aconteceu hoje aqui, né, Mário? Boa tarde para você. Boa tarde, Isa. Boa tarde a todos. Com licença. Enfim, boa tarde a todos. O Supremo Tribunal Federal acabou tomando uma decisão inesperada, né? No início da tarde, a defesa de Lula fez o pedido de liberdade ou para continuar preso em Curitiba, e até esse pedido tinha feito para o ministro Gilmar Mendes. O próprio ministro, assim que recebeu o pedido, disse que deveria ser analisado pelo ministro Fachin. E aí, em seguida, saiu uma decisão do ministro Fachin questionando a presidência do Supremo sobre quem deveria decidir sobre o pleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Toffoli recebeu os parlamentares, um grupo de políticos aqui no Supremo, e já avisou a eles que uma decisão sairia ainda hoje. E na sequência dessa fala aos deputados, ele já foi diretamente ao plenário informar aos demais ministros que isso deveria ser julgado ali naquele momento. Ele informou a todos que pela deliberação técnica caberia ao ministro Fachin ser o relator do caso, e o ministro Fachin começou então a ler ali o pedido da defesa. Pediu o parecer da procuradora Raquel Dodge. Raquel Dodge opinou para que o ex-presidente Lula ficasse preso lá em Curitiba, não fosse transferido para Tremembé, e esse foi então também o voto dado pelo ministro Fachin. Os ministros todos concordaram, apenas o ministro Marco Aurélio entendeu que não cabia ao Supremo decidir hoje sobre esse caso, que a defesa deveria primeiro recorrer ao TRF4, né, a segunda instância lá que cuida dos processos da Lava Jato. Enfim, então por 10 votos a 1, o Supremo suspendeu a transferência do ex-presidente Lula e decidiu que ele fica preso lá em Curitiba por enquanto, até que o Supremo decida o processo que questiona a atuação de Sérgio Moro. Maravilha, muito obrigada, agradeço a participação de vocês duas, Mariana, também Isabela, obrigada mesmo. Qualquer novidade, claro, vocês chamam a gente aqui imediatamente, como a gente viu, né, mais cedo agora, nessa entrada da Isabela, foi realmente uma sessão de última hora do Supremo, decidindo, portanto, suspender essa transferência do ex-presidente Lula aqui para São Paulo. Vamos voltar para Brasília, conversar agora com o nosso comentarista Valdo Cruz. Bom, Valdo, boa tarde para você mais uma vez. Valdo está aí no Congresso, acompanhando da Câmara dos Deputados os detalhes aí da votação em segundo turno, da reforma da Previdência, dos destaques, na verdade, mas evidentemente que também está de olho e ouvido no que acontece no Supremo Tribunal Federal, que a gente trouxe aqui para vocês. Acontece, a gente coloca no ar para vocês. Valdo, queria a sua opinião, suas análises, seus bastidores sobre tudo isso que a gente trouxe aqui dessa decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao ex-presidente Lula. Olha, Cris, esse tema da transferência, né, da transferência que seria feita
do ex-presidente Lula, lá de Curitiba para São Paulo, para a penitenciária de Tremembé, acabou dominando o debate aqui também dessa sessão de votação em segundo turno da reforma da Previdência. Desde que essa informação começou a circular por Brasília, deputados aqui começaram a se mobilizar, e é bom destacar não só deputados da oposição, não só deputados petistas, do PCdoB, mas também deputados de outros partidos, inclusive do MDB, do PSDB. Alguns vieram aqui na tribuna criticar essa decisão de transferir o ex-presidente Lula lá de Curitiba para São Paulo, não garantindo para ele, nas palavras aqui, por exemplo, do deputado Paulinho Abiaco, que é do PSDB de Minas Gerais, é do mundo jurídico. Ele criticou a decisão, afirmando que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha, sim, direito a uma sala especial, que ele esperava, inclusive, que essa decisão fosse revogada. Depois, o presidente da casa, que agora não está aqui agora nesse momento, o Rodrigo Maia, ele foi para o seu gabinete, ele recebeu ali alguns deputados, não só da oposição, mas também governistas, PSDB, DEM, e conversou com eles e disse: vou ligar para o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, e pedir que ele receba uma comissão representando a Câmara dos Deputados para que vocês discutam com Toffoli essa questão. Essa comissão foi até o Supremo Tribunal Federal e voltou com a palavra de Toffoli de que ele colocaria ainda hoje no plenário para votação esse pedido da defesa, que acabou sendo acatado parcialmente pelos ministros do Supremo, 10-1, e acabou sustando essa transferência do ex-presidente Lula. Assim que essa informação chegou aqui, quando já foi formada a maioria no Supremo Tribunal Federal a favor de Luiz Inácio Lula da Silva, do ex-presidente, que está preso em Curitiba, condenado em segunda instância pelo caso do triplex do Guarujá, deputados da oposição começaram a bater palmas, a elogiar a postura de Rodrigo Maia, que intercedeu em nome não só da oposição, mas, por exemplo, Marcos Pereira, que é presidente do PRB, que é vice-presidente da Câmara dos Deputados, ele foi ali chefiando essa comissão. Ele não é da oposição, mas trabalhou com o governo, no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foram lá, então elogiaram muito essa postura de Rodrigo Maia para tentar ali solucionar essa tensão do dia de hoje. Então acabou ali resolvendo e sendo elogiado. Em Brasília, Cris, como eu estava dizendo, esse assunto dominou muito aqui em Brasília. Muita gente achando realmente que o ex-presidente Lula, por já ter um precedente, inclusive concedido quando Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, era juiz lá da Lava Jato, da Operação Lava Jato em Curitiba, foi ele que concedeu a Lula a possibilidade de ficar ali na sede da Polícia Federal em Curitiba, numa sala de Estado-Maior. Muita gente aqui no Congresso, no plenário da Câmara dos Deputados, dizendo que se isso fosse revogado, se Lula fosse transferido de Curitiba para São Paulo, umas dependências não semelhantes, iguais à de Curitiba, seria meio que aumentar uma punição ao ex-presidente Lula, e que as pessoas achavam que isso não é correto. Muita gente, inclusive aqui também, dizendo que está na hora do STJ, palavras de aliados do ex-presidente Lula, mas também de gente que não é totalmente a favor de Lula, como tucanos, dizendo que o STJ precisa analisar aquela progressão de pena, decidir se realmente o ex-presidente Lula já tem direito para passar para o regime semiaberto. Hoje ele está no regime fechado. O Ministério Público Federal já deu um parecer favorável a isso. Ou seja, Cris, esse assunto acabou ali dividindo as atenções com essa sessão importantíssima para o país, que é de votação do segundo turno da reforma da Previdência, mas acabou aí também sendo usada essa sessão para externar apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora a sessão continua, estão em votação do terceiro destaque. Então, Cris, agora com essa decisão do Supremo, vai ter que aguardar até que seja julgado o mérito desse pedido da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva a respeito da questão de se você mantém o ex-presidente Lula preso ou não, se tem uma progressão de regime ou não. Cris, é com você.
Valdo, obrigada, viu, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Vamos continuar a falar desse assunto, lembrando que a gente viu o placar foi de 10-1, quer dizer, maioria esmagadora dos juízes do Supremo Tribunal Federal, votando exatamente pela suspensão dessa transferência do ex-presidente Lula de Curitiba para São Paulo. Eu vou começar mais uma vez com a Mariana Oliveira. Mariana, vamos lá, vamos explicar aqui para os nossos telespectadores os próximos passos. A partir de agora, o que acontece aí no Supremo Tribunal Federal em relação a essa ação? Oi, Cris, boa tarde a todos. Bom, agora que o Supremo Tribunal Federal decidiu suspender a transferência, decidiu manter o ex-presidente preso lá em Curitiba, vai ser preciso que o ministro Gilmar Mendes devolva o processo sobre que aponta, né, a parcialidade do juiz Sérgio Moro. Vamos lembrar o que aconteceu até agora. A defesa do ex-presidente questionou a atuação de Sérgio Moro como juiz no caso dele, enfim, apontou uma série de elementos, disse que o juiz determinou uma condução coercitiva que não deveria ter sido determinada, questionou supostos grampos em advogados, afirmou que ele agiu de modo inadequado como juiz do caso do ex-presidente Lula. Esse julgamento começou em dezembro do ano passado. O ministro Fachin e a ministra Carmen Lúcia votaram contra o pedido do ex-presidente Lula. Entenderam que não havia nada de errado na atuação de Sérgio Moro. E o ministro Gilmar Mendes, então, pediu vista, paralisou o julgamento. Esse julgamento seria retomado em junho, antes do recesso do judiciário, mas aí o ministro Gilmar Mendes decidiu não votar novamente sobre o mérito, né, sobre a questão, sobre se o juiz foi ou não parcial com o Lula. E o que aconteceu ali na ocasião? Eles decidiram apenas se Lula poderia ou não ser solto enquanto não houvesse essa decisão definitiva. Por 3-2, o Supremo decidiu manter, então, Lula preso. E esse é o julgamento que precisa ser concluído. Já tem 2 votos, ainda faltam os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello votarem sobre se o ex-juiz Sérgio Moro atuou de modo legal, legítimo ou não em relação ao ex-presidente. Lembrando que ainda não tem data, o ministro Gilmar Mendes precisa liberar esse julgamento e quem marca a data é a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente da segunda turma, e quando isso for decidido, então, o Supremo vai analisar se anula os atos do juiz Sérgio Moro em relação ao Lula ou se mantém esses atos. Esse é o julgamento pendente que vai definir a situação do ex-presidente Lula.